Boa tarde, meu nome é Vânia Túlio, eu sou promotora de justiça do GECAP, o Grupo Especial de Combate aos Crimes Ambientais e Parcelamento Irregular do Solo Urbano, criado há pouco tempo. Nós estamos funcionando aqui, Dr. Carlos Henrique e eu, efetivamente há 3 meses. Nesse período, nós já temos, só em relação a maus-tratos contra animais, algo em torno de 60 procedimentos, ou seja, uma média de 20 procedimentos por mês, sendo que, por ser um grupo novo, ele ainda não é conhecido da população e, portanto, ainda não recebeu toda a demanda existente. Começo dizendo isso para mostrar uma faceta única, simples, da importância da manutenção da conduta de maus-tratos como crime e não como mera infração administrativa, como a gente tem notícia de que passaria a ser tratada na nova reforma do Código Penal. Vou explicar. Existe dentro do movimento de defesa animal uma demanda para se criar um projeto de lei para agravar as penas dos crimes contra os animais, especialmente do crime de maus-tratos contra animais. Já existem projetos de lei no Congresso visando essa mesma finalidade, agravar as penas dos crimes de maus-tratos contra animais. Ao mesmo tempo, existem projetos de lei também para descriminalizar a conduta de maus-tratos a animais domésticos, domésticos e domesticados. Pois bem, com a reforma do Código Penal que está aí anunciada, esses projetos de lei então perderiam o objeto, porque são projetos de lei que visam modificar a lei dos crimes ambientais. A reforma do Código Penal, segundo nós temos notícias, ela encamparia a lei dos crimes ambientais e toda a legislação penal esparsa. Então, lei de drogas, lei de crimes contra consumidor, lei de crimes contra o idoso, o Estatuto do Idoso, enfim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também prevê condutas criminosas, enfim, toda essa legislação que está espalhada e que prevê condutas criminosas, toda ela seria abarcada pelo Código Penal. Então, a lei dos crimes ambientais deixaria de existir e passaria a ser um capítulo do Código Penal. Por isso é que eu digo que todos esses projetos que hoje estão em trâmite no Congresso, versando a modificação da lei dos crimes ambientais, perderia seu objeto, porque a lei dos crimes ambientais deixaria de existir. Repito, passaria a ser um capítulo do Código Penal. Então, o que esse movimento que foi criado está pleiteando? Diante dessa notícia de que a lei dos crimes ambientais passaria a ser um capítulo do novo Código Penal, e diante de uma segunda notícia de que, ao ser transformada num capítulo do Código Penal, a maior parte das condutas que hoje na Lei dos Crimes Ambientais, na 9.605, é prevista como crime, passaria a ser meros ilícitos administrativos, e dentre essas condutas, aquela do artigo 32, que prevê a conduta de maus-tratos contra animais, é que se reuniram pessoas, as entidades se reuniram, nós fundamos esse movimento para que a defesa penal que existe hoje em relação aos animais e aos demais bens ambientais fosse ampliada e não diminuída, como é a notícia que a gente tem. No momento em que se deixa de tipificar uma conduta como crime, transformando-a em mero ilícito administrativo, deixa de ser caso de polícia. Não se registra mais o fato, nem como crime de menor potencialidade ofensiva, passando a ser mero ilícito administrativo, passa a ser uma conduta, como o próprio nome está dizendo, ilícito administrativo e não ilícito penal. Se é ilícito administrativo, a pena é uma multa, é uma advertência, é alguma coisa nesse sentido. Nunca
uma pena de detenção ou de reclusão, como é previsto hoje. Então, a ameaça que existe hoje, ela é muito maior e mais grave do que aquela que a gente tinha notícia, que era de descriminalizar o 32, o artigo 32, que prevê o crime de maus tratos contra animais, apenas em relação aos animais domésticos e domesticados. O 32 deixaria de existir, então não haveria mais crime de maus tratos contra animais. Agora, são notícias, não é? Diante dessas notícias é que o movimento então foi criado, as entidades de proteção animal se reuniram e lançamos esse documento que pede então aos congressistas que, se houver esta mudança, se de fato ela acontecer, como a gente tem notícia de que está previsto que aconteça, que não se deixe de prever as condutas de maus tratos contra animais e todas as demais condutas que estão na 9.605, que protegem tanto os animais quanto outros bens ambientais, os rios, as florestas, o ordenamento urbano, enfim, que todas essas condutas hoje previstas como crime não apenas fossem mantidas como condutas criminosas, mantidas como tipos penais, mas que a proteção fosse ampliada, então que as penas fossem agravadas, né? Então, esse em resumo é o documento que foi levado ao Congresso, aos congressistas, para que eles então, atendendo aos reclamos dos defensores dos animais e dos defensores da natureza, não transformem a lei dos crimes ambientais em meros ilícitos administrativos. Paralelamente a isso, nós do GCAP, Dr. Carlos Henrique Prestes Camargo e eu, a pedido do relator do projeto que está no Senado, elaboramos uma modificação, uma proposta de modificação da atual lei dos crimes ambientais. Obviamente, agravando as condutas hoje previstas. Então, os problemas que nós temos enfrentado hoje, de falta de legislação, de falta de pena, porque o crime existe, mas nós temos penas que não nos permitem punir da forma como devem ser punidas as pessoas que atentam contra os bens ambientais, entre eles a integridade física dos animais. Então, nós sugerimos, na nossa sugestão, os crimes, e o de maus tratos é um deles, sairiam da Lei 9.099, passariam a ter uma pena mínima que impediria a aplicação da Lei 9.099. Esse documento está lá em Brasília, foi entregue em mãos ao relator, que é o responsável por reunir todas as propostas, todas as sugestões para serem ou não encampadas nesta proposta, não é? Então, para vocês entenderem melhor, dentre o 32, que é o artigo que prevê o crime de abuso, maus tratos e ferimento em animais de qualquer espécie, passaria a ter uma pena mínima de reclusão de 2 a 4 anos, além da multa, não é? Também nós prevemos a conduta de transportar animal em veículo ou condições inadequadas ou que coloquem em risco sua saúde ou integridade física, que é uma coisa muito comum, também com a mesma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Nessas mesmas penas incorre quem transporta animal por mais de 6 horas seguidas, sem lhe dar o devido descanso, alimentação e água. Os cavalos, os carroceiros fazem isso com muita frequência. Também quem transporta animal debilitado, fraco, doente, ferido ou em adiantado estado de gestação, a não ser que seja para socorrê-lo. Enfim, abandonar cão, gato ou qualquer outro animal doméstico, domesticado, silvestre ou em rota migratória, pena de 2 a 4 anos também. Isso acontece, esse abandono acontece não só com cães e gatos, mas também, todos nós sabemos, com animais silvestres.
que as pessoas pegam quando são pequenininhos no pet, e depois quando eles começam a crescer e ficam um pouco mais violentos, abandonam, ou quando não espancam. Enfim, deixar de prestar assistência ou socorro a cão, gato ou qualquer animal que esteja em grave e iminente perigo, ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública, também pena de 2 a 4 anos. Enfim, nós colocamos algumas condutas que a realidade no nosso dia a dia nos mostra que precisariam ser punidas, e agravamos as já existentes. Essa proposta, repito, está lá em Brasília, com a pessoa responsável por receber as sugestões de alteração no Código Penal, e os senhores podem ver que essa proposta que nós mandamos, ela vai diametralmente contrária a essa anunciada de descriminalização das condutas hoje previstas como crime na Lei 9.605 de 98. Especificamente com relação a maus tratos a animais, e essa foi uma observação que eu fiz questão de colocar nesse capítulo, na introdução desse capítulo dos crimes contra a fauna, e para justificar as penas aparentemente tão altas, mas é importante que se diga que maus tratos contra animais, e todo mundo sabe, vez ou outra aparece aí na televisão, maus tratos contra animais nos Estados Unidos é crime gravíssimo, é apenado com reclusão muito alta. O sujeito vai efetivamente para a cadeia e fica efetivamente preso, tal qual se ele tivesse praticado um crime contra uma pessoa humana, não é? E por que os Estados Unidos punem tão gravemente as condutas de maus tratos contra animais? Porque tanto o FBI quanto universidades, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa, já demonstraram em vários estudos que a pessoa que, seja na vida adulta, seja na adolescência, seja na infância, pratica maus tratos contra animais, ela tem uma tendência já confirmada por esses estudos de repetir essa conduta contra outro ser humano. Então, quando os Estados Unidos tira um agressor de animal do meio social e encarcera ele está protegendo as outras pessoas, porque essa pessoa amanhã ela vai praticar aquilo que ela praticou contra o animal, ela vai praticar contra um seu semelhante, contra o seu vizinho, contra alguém na escola, contra um coleguinha de colégio, enfim. O que se está em jogo é a vida, né? A vida sob todas as suas formas, que é protegida pela política, pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que protege a vida sob todas as suas formas. Então, o Estado brasileiro e o legislador brasileiro deve isso à sociedade brasileira, não é? Nós temos muitos bens ambientais a serem protegidos, nós temos florestas, nós temos uma biodiversidade enorme, uma das maiores do mundo, e nós precisamos que o Estado olhe para isso, e essa é a função do legislativo, identificar situações de transtorno social e legislar de maneira a resolver essa questão. E não é descriminalizando a conduta de maus tratos que eles vão resolver, eles vão criar um problema maior ainda.